Quero convidar o pastor Tiradentes aqui, João. Chegou o momento da palavra. Passar a oportunidade para o pastor. Glória a Deus. Estaremos orando, irmãos, por essa vida preciosa. Irmão Mike estará ministrando a palavra do Senhor. Se o Mike ficar parado meia hora aqui, não falar nada, já é uma grande pregação. Mas o Espírito Santo falar, aleluia, através dos seus lábios, a palavra tem poder, aleluia, para transformar, para nos abençoar, para nos fortalecer nessa noite. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, queremos te louvar, Pai, por esse momento que temos passado na tua casa, louvando, adorando, Senhor, o teu nome. Mas chega um momento, Senhor, muito especial, aonde queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. E teu servo, Senhor, o Senhor tem dado, Senhor, amado, a palavra do teu filho. Mas dê, Senhor, todas as condições, Senhor, ao teu servo, física, Senhor, emocional e principalmente espiritual. Pai, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Irmão Mike. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Pode se assentar. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Amém? A pregação é sobre José. E o título dessa pregação diz assim: as fases que um homem passa para encontrar a verdadeira fé. A introdução fala sobre o nascimento de José. Como foi? José, todo mundo sabe que ele é filho de Raquel, certo? Ele é filho da mulher que Jacó amava. O primeiro encontro que Jacó teve na terra onde ele encontrou sua esposa foi com Raquel. Ele olhou para ela e viu que ele a amava. Ele se namorou por ela, algumas versões dizem. Ele se namorou por Raquel. Durante aquele período ele trabalhou 14 anos. E a palavra diz que foram anos passageiros, rápidos, porque Jacó amava aquela mulher. Só que como ele desprezava a outra, a Lia, o Senhor cerrou o ventre de Raquel. E Raquel naquele momento estava tão desesperada por ter um filho, que ela chegou ao ponto de aos pés de Jacó e falar assim: me dá um filho senão eu morro. Aquele momento que ela fez aquilo, ela mostrou para o Senhor que ela precisava de um milagre. Ela lançou-se de um romper espiritual na sua vida. A nossa vida é assim também. Às vezes há momentos que a gente tem que lançar mão de tudo. Abrir mão, na verdade, de tudo que nós estamos passando, para que o Senhor possa nos olhar diferente. A palavra diz que ela orava e num certo momento o Senhor se lembrou dela. Foi nesse momento que ela teve o filho, José. E José era criado diferente dos seus irmãos. A palavra mostra que Jacó o amava muito. O amor que ele tinha pela sua esposa, ele transferiu para ele. Não é só por causa da idade, não. Era porque era o filho que ele esperava com ela. O filho do amor mesmo. O filho do amor, o filho da presença ali. Aquele momento que ele deu aquela túnica colorida para José, ele mostrou para os outros irmãos o quê? Esse aqui é o meu escolhido. Vocês estão aqui. Vocês são o segundo plano na minha vida. Ele mostra isso também quando ele estava chegando até a terra de... Quando ele estava chegando à terra de Canaã.
Esaú estava vindo ao encontro dele e ele separou as mulheres. Primeiro ele botou as escravas, depois Lia e no final ele colocou Raquel e José. Isso mostra a preferência dele por esse filho. E José era um filho obediente ao seu pai. Tudo que Jacó pedia para ele fazer, ele fazia. Tanto que ele ia apacentar o rebanho e via que os irmãos faziam coisas erradas. O que ele fazia? Ele contava para Jacó. E Jacó tinha uma confiança muito grande nele sobre isso. Tanto que ele manda José ir até os irmãos que estavam apacentando num lugar distante para poder fazer um relatório sobre aquilo que estava acontecendo com ele. Então José caminha naquela direção, ele caminha em direção àquilo que vai ser a salvação daquele povo. Ao mesmo tempo que ele não entendia o que estava acontecendo, ele ia entender no futuro. Jacó o manda para fazer a salvação, ele era a salvação daquele povo. José, naquele momento, ele se encontrava com seus irmãos. Creio que seus irmãos não entendiam muito bem porque estavam com aquela raiva dele, mas sabiam que aquela raiva ia fazer alguma diferença. Eles lançam ele no poço. No momento que eles lançam José no poço, eu acredito que José passou um período gritando, um período implorando para ser tirado de lá, um período com dor, com sofrimento, porque você é lançado num lugar, é um poço, eu não sei a profundidade, ele é lançado naquele lugar com dor, com sofrimento, pensando que os irmãos dele, por que os irmãos dele fizeram aquilo com ele. E naquele momento, ele olha para o céu, Eu vi alguns dias atrás, algum tempo atrás, eu estava na reunião, e 2 homens falaram assim: quando você está no fundo do poço, você só pode olhar para cima. Naquele momento que eu ouvi essa frase, eu falei, foi aí que José fez a ligação dele com Deus. Até aquele momento, José só era o filho amado de Jacó. Mas naquele momento em diante, ele passou a ser o filho amado de Deus. Ele passou a ter uma ligação com Deus. Eu fiquei lembrando, água, poço. Eu fiquei lembrando, falei assim, quando tiraram José daquele poço, eles tiraram a vida. A vida é porque, daqui a alguns anos, aquele menino se tornaria um homem. E aquele homem os livraria da morte e da fome. Mas aí, José agora, um homem do poço, preso naquele lugar, se encontra com Deus. Ele é tirado, mas não para ser levado para o seio do seu pai, mas sim, ele foi levado como um prisioneiro, como um escravo. Esse escravo foi levado para uma casa de um egípcio. E vocês podem notar que em nenhum momento José falou nada. Vocês não veem na passagem em nenhum momento José reclamando que foi levado como escravo. E José foi lançado naquela casa, na casa de Potifar. Vocês viam o ânimo, o desejo e a vontade dele no trabalho. Tanto que todos os lugares que ele trabalhava, ele era bom. As pessoas gostavam dele, ele crescia, ele se desenvolvia. E José estava naquela casa. E eu creio que, durante aquele período, ele conseguiu uma liberdade parcial. Ele era um escravo, mas ele tinha uma liberdade parcial. Pois ele, como ele era agora o governante daquela casa, o regente daquela casa, ele podia sair, conversar. Eu creio que naquele momento ele começou a perguntar sobre a família dele, se alguém viu. Será que vocês viram um senhor chamado Jacó? Agora ele mudou o nome, agora ele se chama Israel. Ele tem mais irmãos, eu tenho 11 irmãos. Eles moram em Canaã. Você tem alguma notícia dele? Ele deve ter feito isso durante esse período. Aí o que o Senhor fez? Para cumprir uma promessa, às vezes o Senhor nos trava.
cumprir uma promessa, às vezes o Senhor nos para. Ele foi, a mulher de Potifar se apaixonou por ele. Com certeza aquela mulher já tinha esse hábito de sair com os funcionários da casa. E ela fez isso mais uma vez. Só que aí agora ela encontrou um servo do Senhor. Um homem que não estava disposto a vender aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a comunhão com Deus. José, ele perdeu a família, ele perdeu a liberdade, mas a comunhão com Deus não. E nesse momento ele é lançado na prisão. José é lançado na prisão, no cativeiro, preso, amarrado. Com certeza ele foi espancado, porque as leis diziam que era para ser morto, mas ele foi só lançado na prisão. Potifar confiava tanto nele, que acreditou pelo menos que ele não tinha tocado na mulher. Ele lançado na prisão, mais uma vez nós vemos a mão de Deus agindo. Ela lança o padeiro, ela lança o que serviu o vinho naquele lugar. E aquele momento que eles contam sonhos para José, José o sonhador, que há pouco tempo atrás tinha sonhado alguns sonhos que trouxeram raiva a todos os irmãos, pede a eles um tempo e os revela o sonho. Cada um daqueles sonhos mostra um lugar que eles iriam. Mas não mostrava o lugar onde José iria. Não é verdade? Ele teve os sonhos, ele revelou aqueles sonhos, mas em nenhum momento o Senhor mostrou um lugar para ele ir. Ele ia continuar sendo prisioneiro para o resto da vida. Mas aí é o destino e a mão de Deus, ou a mão de Deus que muda o destino de uma pessoa. José andando, de repente nós vemos que o faraó teve sonhos. O faraó teve sonhos que ele não conseguia interpretar, nenhum sábio, nenhuma pessoa conseguia interpretar aqueles sonhos. Mas havia um homem naquela prisão, um homem escolhido por Deus. A vida estava naquela prisão, esperando o momento certo para ser lançada aos pés da árvore para fazê-la brotar. Quando José é chamado à frente, é chamado ao governador, ele revela aqueles sonhos para o governador. E o faraó o dá o título de governador do Egito. E o faraó, dando o título de governador do Egito, ele passa agora a ter uma autoridade, ele passa novamente a ter uma liberdade, mas só que dessa vez ele mudou. Ele não pergunta mais pelo seu pai, ele não pergunta mais pela sua família, porque ele cria os filhos e bota o nome de Manassés e Efraim. Cada um desses nomes, um significado. Um que ele esqueceu e um que ele prosperou. Mas na verdade, ele nunca esqueceu. Mesmo nós sendo governadores, ou sendo um homem de poço, ou sendo escravos, nós nunca esquecemos que somos filhos amados. Ser tocado pelo Senhor, em qualquer momento de nossas vidas, nos faz sempre lembrar. Sempre quando eu encontro uma pessoa que saiu dos caminhos do Senhor, eu pergunto para ela: você ainda sonha, não sonha? Todos eles dizem a mesma coisa: eu sonho que eu estou na casa do Senhor. É um resquício da vida que ele teve, é um resquício daquela intimidade que ele teve com o Senhor. Mas voltando, então, José agora, governador do Egito, ele tem um encontro novamente com seus irmãos. Um encontro esse que faz ele relembrar aquela dor do poço, aquela dor do escravo, aquela dor da prisão. Mas agora um homem convertido, um homem que é transformado pelo Senhor, não guarda rancor, não guarda mágoa, não traz com ele ciúme. Pelo contrário, ele quer abençoar, ele quer transformar, ele quer ajudar, ele quer se mover ao favor do oprimido, do fraco, do cansado. E nisso, meus irmãos,
Eu falo para vocês, José passou por tudo isso, ele sofreu tudo isso, mas aí no momento que ele ouviu que o pai dele estava vivo, e que o pai dele estava a caminho, ele rogou ao faraó que o deixasse ir. Ele largou tudo, é título, é desejo, para encontrar o pai. Porque um filho amado larga tudo para se encontrar com o pai. Ele se desfaz de tudo aquilo que está prendendo ele. Ele desfez do Egito naquele momento. Ele esqueceu que ele era governador. Agora eu sou só o José, o filho de Israel. E ele vai em direção a Israel. Ele o abraça e chora. Com certeza foi um choro de um pai que chorou a vida toda por um filho e de um filho que esperou a vida toda por um pai. Meus amados irmãos, eu não sei como você está nessa noite, como você veio aqui, como você se encontra, mas eu quero dizer que o Senhor está de braços abertos para você. Ele espera você como um filho amado, para te abraçar, para se encontrar com você. Tome essa decisão hoje, venha aqui à frente, volte aos caminhos do Senhor. Ele nunca te esqueceu, Ele nunca te rejeitou. Creia nisso. Tem alguma vida aqui que queira voltar para os caminhos do Senhor? Não fique pensando que vai ter tempo, que depois vai ser diferente. Meus amados, passo de fé é dado com ousadia. Passo de fé é dado quando você acha que não tem mais jeito. Jesus. Gostaria de chamar aqui a jovem Raquel para receber a oração. Ela aceitou Jesus o domingo passado, graças a Deus. Gostaria de chamar a Celiana também, falo que é a líder dela, para fazer essa oração por ela. Gente, Raquel é filho de crente, mas ela percebeu que ela tinha que aceitar Jesus. Ela percebeu que não é só vir à igreja. Comunhão com Deus é mais do que isso. Amém, amados irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oremos, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu agir nas nossas vidas. Queremos te agradecer primordialmente pelo teu agir na vida da nossa irmãzinha Raquel, a qual, Senhor, nasceu em um berço evangélico, te conhece através da vida de